nós semeamos, aquilo que nós fazemos. Ele diz, em todo tempo pratique as boas coisas, pratique as coisas boas. E ele diz para que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher. E se não houvermos desfalecido, se já não houver passado o tempo. O apóstolo ele fala sobre a semeadura. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto ele colherá. Tudo que o homem ele tem semeado, tudo que o homem tem lançado, com certeza ele vai colher. Todos nós desejamos ser bem-sucedidos na profissão, no casamento, na família. Porém, muitas vezes somos passivos e ficamos apenas sonhando com os bons resultados. Apenas pensamos, eu quero atingir isso, eu quero chegar a isto, quero fazer aquilo. Mas a palavra do Senhor nos ensina que devemos lançar sementes. Tudo aquilo que nós queremos, nós devemos lançar sementes. E a seu tempo nós colheremos. Hoje pela manhã ainda falávamos sobre a bênção da chuva. A bênção da chuva seródia, a chuva temporã. E precisamos da chuva para que a semente ela venha germinar. E a nossa vida é exatamente isso. Tudo aquilo que nós semeamos. E o apóstolo então está ensinando que façamos o bem. Se nós queremos receber coisas boas, nós devemos lançar coisas boas. Porque tudo que nós fizermos, nós colheremos. A Bíblia nos ensina que não podemos ficar passivos, esperando algo acontecer. Somos responsáveis pelas nossas colheitas. Somos responsáveis por aquilo que nós lançamos. Se nós queremos coisas boas, temos que semear coisas boas. Porque tudo que o homem semear, isto ele colherá. Aquele que semeia pouco, diz a palavra do Senhor, pouco ele colherá. Tudo é conforme você lança, tudo é conforme você acredita, tudo é conforme aquilo que você lança sobre a terra e cuida para que ele dê bons resultados. Abra tua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 8, o apóstolo escrevendo, ele diz exatamente sobre isso, ele diz, e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância, também ceifará. Conforme você semeia, assim você colhe. E o apóstolo Paulo estava falando o quê? Semeia coisas boas, para que possa colher as boas coisas, conforme a espécie que nós lançamos, que tipo de semente nós estamos lançando. Porque conforme a espécie da semente que nós lançamos, é o que nós vamos colher. Se lançamos contenda, se lançamos na carne, é o que nós vamos colher. Contendas, intrigas, tudo isso é resultado daquilo que nós lançamos. 1 Gênesis, capítulo 1, versículo 11, diz assim, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. Desde o princípio o Senhor, ele dá uma lei para a terra. Tudo que você semeia, você colhe. Conforme a espécie da semente que você lança, é o que você vai colher. Conforme aquilo que você está semeando, é conforme você vai colher. Muitas vezes nós pensamos que, ao lançar a semente, nós temos que ficar ansiosos. O grande problema é que muitas vezes nós ficamos ansiosos com resultados. Porque muitas pessoas se frustram, ou muitas pessoas se perdem no caminho, por causa da ansiedade. Pensam que muito rapidamente tem que colher, tem que esperar, tem que acontecer. O empresário brasileiro, muitas vezes, ele pensa que ele investe hoje, e hoje mesmo ele já começa a colher.
O americano, ele já lança a sua semente, sabendo que os primeiros resultados virão depois de 5 anos. Então, o empresário, ele precisa ter uma ideia, um pensamento de buscar resultados. Mas tudo tem o seu tempo para o resultado. A ansiedade, ela nos faz o quê? Ficar doentes, decepcionados. Quantas vezes nós começamos a ficar decepcionados? Porque lançamos sementes e não vemos o resultado. Mas como diz a palavra do Senhor? Abra a tua palavra no livro de Marcos, capítulo 4. Versículo 26, diz assim, a parábola da semente. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, e crescendo, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma, ela frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a colheita. Assim é o reino de Deus. Você lança a sua semente e a própria terra, ela vai germinar. Aquilo que nós lançamos, existe um tempo. Tudo tem um tempo. Tudo que nós semeamos, existe um tempo. Conforme a semente que você está lançando. Se você quer algo bem estruturado, bem equilibrado, ela tem um tempo. Por exemplo, o carvalho, em 10 anos, ele é apenas um broto de árvore. O bambu, em 6 meses, ele já tem 6 metros de altura. Mas um carvalho, ele é uma árvore que vai durar 100 anos. Tem grande resistência, suporta ventos, suporta tempestades. Então, tudo aquilo depende da nossa semente, o que nós estamos semeando, aquilo que nós estamos lançando. A colheita é sempre maior que a semeadura. Sempre que nós semeamos, nós vamos colher muito mais. Por isso o apóstolo diz, semeia coisas boas. Porque você vai colher mais de coisas boas. Não semeia coisas ruins. Muitas pessoas reclamam da vida, que estão colhendo coisas ruins. Mas tudo depende de como nós temos semeado, de como nós temos lançado. E como é o tempo de cada semeadura. Salmos de número 126. Diz que a semeadura, ela muitas vezes é com lágrimas, é com choro. Muitas vezes quando nós saímos para lançar, quando nós ainda estamos projetando alguma coisa, é com choro, é com lágrimas, é com esforço. Diz assim a palavra no Salmo 126, no versículo 5, diz, os que semeiam em lágrima, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus resultados. Então, sempre que nós vamos semear, sempre que temos um projeto, nós temos que saber que há uma dificuldade. Sempre que queremos pôr algo em prática, é com esforço, é com dedicação, não pode desanimar, não pode voltar atrás. Ainda que com lágrimas nós vamos semeando, mas com certeza nós vamos colher com alegria. Tudo aquilo que nós fazemos com lágrimas, querendo um bom resultado, certamente nós colheremos com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus resultados. A melhor coisa é quando nós temos o resultado daquilo que nós semeamos. A colheita, ela nos traz alegria. Por isso que na Bíblia diz, a festa da colheita, né? Nós temos que ter a festa da colheita. Todas as vezes que nós estamos colhendo algo, nós temos que celebrar.
é resultado, são bênçãos que Deus nos deu, são bênçãos de tempo de choro, de tempo de luta, daquilo que muitas vezes nós nos empenhamos, nos esforçamos. Então, com certeza, a palavra do Senhor diz, sem dúvida, todas as vezes que você semeia a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Não será diferente. Sempre que você fizer, com choro, com dedicação, se doando, com certeza virá com alegria. Há um estudo que diz que 2 sementes de milho podem gerar até 3.200 novas sementes. Apenas 2 sementes de milho, ela vai germinar até 3.200 sementes de milho. Então, sempre a semeadura, ela é, muitas vezes, chorando, com dedicação, tirando de onde não tem, mas o retorno sempre será maior. Sempre teremos uma quantidade muito maior. Então, precisamos o quê? Ter fé para plantar. Ter fé para sonhar, ter fé para projetar, não ter medo do tempo. A palavra do Senhor diz, quem olha o tempo, nunca semeia. Quem ficar olhando para o tempo, quem ficar esperando a melhor oportunidade, ainda não é bom, o tempo está ruim. Quando ficamos esperando, nós não semeamos. A palavra diz, quem olha para o vento, não semeia. Então é um tempo de projetos. Mas está muito difícil agora. É um tempo muito difícil este. Como que eu vou começar um negócio nesse tempo? Como que eu vou fazer isso? Mas é um tempo de semear. Abra a tua Bíblia, Isaías capítulo 55. Versículo 10 diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. O que semeia, com alegria saireis. E quando vai saindo com alegria, semeando a boa palavra, há uma transformação do lugar. Como é que nós mudamos ambientes? Com a semeadura da boa palavra. Como é que nós transformamos os lugares? Com a semeadura da boa palavra. Em lugar do espinheiro, crescerá a faia. Então, aonde havia espinheiro, agora crescerá a faia. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Há uma mudança. Como é que nós mudamos? Semeando. Como é que nós conseguimos mudar lugares, ambientes? Ministrando a palavra de cura, ministrando a boa palavra. Chega de nós trazermos o passado, inventário do que perdeu. Muitas vezes nós nos perdemos muito tempo o quê? Conversando sobre as coisas ruins, sobre coisas do passado, sobre aquilo que não deu certo. E que nós temos que o quê? Valorizar o recomeço. A palavra aqui, em Isaías, está dizendo de um recomeço. Quando vem a chuva de Deus, quando Deus, Ele manda a chuva na terra, Ele faz a terra produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come.
Então nós temos que buscar a mudança. Se nós ficarmos chorando porque o lugar está cheio de espinho, tem muito espinho, não vai dar certo. Nós temos que crer que a boa palavra, ela traz transformação. Como é que muda a família? Como é que muda a casa? É lançando a boa palavra, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca, assim será a palavra que sai da boca de Deus. Preparar a terra, receber a palavra. Muitas vezes nós não recebemos a palavra. Nós acreditamos que não tem jeito. É assim mesmo. Como que vai mudar? Como que pode mudar? Uma palavra, ela pode mudar uma vida. Uma palavra semeada, uma palavra recebida, ela muda uma situação. O profeta, ele vai à casa de uma viúva, Deus manda ele à casa da viúva. E chegando lá, a palavra diz que a viúva daria a ele o que comer. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, Elias, ele vai à casa da viúva. E chegando lá, a viúva está lá colhendo alguns gravetos, e ele diz, olha, me dá um pouco de água, e também me faça um bolo. E a viúva diz, não. A água eu te dou, está aqui, mas o pão eu não posso te dar, o bolo eu não posso te dar, porque eu e meu filho, nós vamos comer, é a última porção, e nós vamos morrer. Não tem mais, acabou. E esta última refeição, eu não vou dar para você, eu vou comer ela. Mas o profeta disse, vai fazer o que você disse que iria fazer, porém, faça primeiro para mim. E o profeta, ele diz que não vai faltar nada. E Elias lhe disse, não temas, versículo 13, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Aquela mulher, ela recebe aquela palavra como uma semente no seu coração. Ela podia dizer como, não adianta, eu não quero, não vai dar certo, nós vamos morrer, nós estamos prontos para comer isso, e não tem mais o que comer, mas aquela palavra, ela rompe algo. Por isso que Isaías 55 diz, a minha palavra foi enviada, e ela vai fazer aquilo que ela foi enviada. Ela é uma semente para romper, ela é uma semente para germinar. Então toda palavra vinda da boca de Deus, nós temos que receber como certa. Não importa quem falou, não importa como falou. O profeta, ele estava ali, Elias estava ali, era um homem fugitivo, estava amedrontado, mas Deus diz, vai à casa da viúva, vou preparar uma viúva que ela vai lhe sustentar. E nós podemos perguntar, como que uma viúva vai sustentar? Numa terra que estava em fome, numa terra que não tinha o que comer, e ela mesmo pela sua boca, ela declara, olha, porém ela disse, viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite na botija, e vês que aqui apanhei 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. A palavra da morte já estava decretada. Nós vamos comer e morrer. A palavra de Deus, ela traz vida onde há um decreto de morte. A palavra de Deus, ela é semente na nossa vida. E ela germina. Muitas vezes nós podemos pensar, mas eu só tenho 2 grãos de milho. Mas o Senhor faz a multiplicação. O Senhor traz a chuva. O Senhor dá a bênção. E o Senhor multiplica. O Senhor abençoa. Aquela mulher,
ela ouve esta palavra. A minha palavra não volta vazia. Nós temos que dar crédito à palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Quem olha o tempo, não semeia. Quem olha o vento, não semeia. Nós temos que crer que o Senhor é quem manda a chuva. Ele manda a chuva temporã, manda a chuva seródia, tudo para que a semente ela germina. Capacidade de ouvir e disposição de obedecer. O que nós precisamos ter com a palavra de Deus? A capacidade de ouvir. Estar com os ouvidos atentos. Em uma pregação de 40 minutos, 50 minutos, uma palavra muda a nossa história. Apenas uma palavra. Muitas vezes nós falamos, o pregador falou 50 minutos. Eu não entendi muita coisa que ele falou. Mas uma palavra que desce do trono da graça, muda a nossa história. Esta mulher talvez, ela ouviu muita coisa do profeta ali. O profeta talvez contou a sua história, porque que ele estava ali, da onde ele estava vindo. Mas quando ele diz, olha, faça um bolo para mim, ela disse, não, não tem. Não tenho nem um bolo, eu tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer aqui um misturado para comer eu e meu filho e vamos morrer. Ele diz, olha, vai fazer o que você falou que vai fazer, mas primeiro faça para mim. Primeiro traga para mim. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Não foi Elias quem disse. Muitas vezes Elias diz, pela minha palavra. Ele disse, pela minha palavra não vai chover 3 anos e 6 meses. E Deus selou a palavra de Elias. Mas aqui ele diz, porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, por muitos dias. Assim comeu ela, seu filho, o profeta, por muitos dias. Nunca mais houve falta naquela casa. Há uma palavra de bênção do Senhor. As palavras são semeadas. E nós temos que ser uma terra boa. Nós temos que ser uma terra que recebe a palavra. Capacidade de ouvir. Disposição em obedecer. Muitas vezes nós perguntamos, que investimento eu vou fazer? Essa moça, essa mulher, ela fez investimento de uma refeição. E em troca ela recebeu, no mínimo, 3 anos e 6 meses de alimento todos os dias. Não sei se uma refeição, se 2 por dia, 3 por dia, mas diz que enquanto não veio chuva, a casa dela foi suprida. E não houve falta. Qual é o seu investimento? Quanto você tem investido? Muitos dias, esta mulher, ela desfrutou de apenas uma semente que ela lançou. Apenas uma semente. Tudo que ela tinha, tudo que lhe restava, ele disse, vai, faça primeiro para mim, depois para o teu filho e para você. E assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Uma palavra que nós devemos tomar, assim diz o Senhor. Quando o Senhor dá uma palavra, tome posse. Quando o Senhor, Ele ministra uma palavra ao teu coração, tome posse. O Senhor tem nos dado uma palavra para este ano. Qual é a palavra? Ano de maravilhas. Nós vamos adentrar a um ano de maravilhas. Porque eu quero? Não. Porque Deus assim determinou que este ano será um ano de maravilhas. Mas como será um ano de maravilhas se estamos nessas dificuldades? Se não tivesse dificuldade, não seria maravilhas.
Deus faz maravilhas exatamente porque tem dificuldades. Então vereis a diferença. A diferença. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Você crê nesta palavra? Toma posse. Receba a palavra. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Não vai faltar. Então, comece a crer na palavra do Senhor, a tomar posse. Quando vem a palavra profética, não fique se questionando, mas será que vai ser? Será que pode? Assim diz o Senhor, toma posse. Este ano é um ano de maravilhas, um ano de bênção. Deus fará coisas grandes na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Você vai ver e vai ficar surpreendido como Deus está abençoando, como Deus está multiplicando. Quantos creem nessa palavra? Diga, é tempo de semear coisas boas. Comece a lançar boas palavras, comece a crer nas profecias, comece a dar crédito à palavra de Deus. Não pare para ouvir palavras contrárias. Jesus, usando essa passagem de Elias, ele disse assim: olha, no dia de Elias, havia muitas viúvas. Muitas viúvas. Jesus usa, depois de muitos anos, ele usa essa passagem e diz: no tempo de Elias, havia muitas viúvas, mas não receberam. Mas aquela que creu, ela recebeu. Não é todos, é o que crê. Quem crê, verá a glória de Deus. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus. Peça ao Senhor que te ajude. Este ano que nós vamos entrar, um ano de maravilhas. No mundo espiritual nós já estamos adentrando esse tempo. E será um ano de maravilhas, um ano de bênçãos. Um ano que nós não saberemos nem como vai acontecer. Porque o Senhor é quem trabalha, o Senhor é quem vai fazendo, o Senhor é quem vai mudando, o Senhor vai tirando dívidas, o Senhor vai acrescentando bênçãos, o Senhor vai transformando situações, e você vai se perguntar como isso aconteceu. Você vai colher o melhor dessa terra. Confia no Senhor. Senhor meu Pai, Senhor, cremos na Tua palavra, Pai. Senhor, sabemos que temos atravessado um tempo de choro, um tempo, Senhor, que temos semeado com lágrimas. Senhor, muitas vezes olhamos o campo e não vemos ainda nenhum broto, nada germinando. Mas, Senhor, sabemos que ao seu tempo virá. Sabemos que o Senhor dará respostas. E colheremos com alegria tudo aquilo que temos semeado, tudo aquilo que temos lançado. Senhor, não permita-nos, Senhor, parar de lançar a boa semente. Tua palavra diz que o Senhor coloca sementes nas mãos dos semeadores. Senhor, coloque semente nas mãos dos semeadores hoje. Senhor, coloque sementes, Pai, para que possamos sair ao campo, lançando a boa palavra, lançando a palavra de vitória, lançando a palavra de conquista. Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, ansiedade, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti, tira do nosso coração. Senhor, sabemos que ao seu tempo haverá resultado. Senhor, abençoa o Teu povo nesta noite, Pai. Dá bênção, Senhor, sobre cada casa, cada família. Senhor, tira, Senhor, todo o opróbrio, tudo aquilo que não provém de Ti. Tira, Senhor, os espinhos. Troca, Senhor, os ambientes, conforme a Tua palavra nos falou hoje. Senhor, em lugar do espinheiro, virá a faia. Senhor, virá as boas agriculturas. Tira, Senhor, o mal. Tira aquilo que não provém de Ti. Senhor, tira, Senhor, as ervas daninhas do nosso terreno. Senhor, nos prepare para a boa semente. Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos
em nome de Jesus. Amém.